Oi, gente, tudo bem? Nossa, super empolgada. Primeiro vídeo no YouTube e tá sendo muito bacana poder construir isso junto com vocês. Essa ideia do canal surgiu porque eu fiz uma enquete perguntando às pessoas: me ajudem, por favor, eu não consigo fazer vídeo de 1 minuto aqui pro Instagram. Eu recebi várias dicas e uma delas foi: abre um canal no YouTube, porque aí você pode falar à vontade, não tem limite. Trabalhei em empresas gigantes, né, no Brasil, multinacionais importantíssimas, e nessa minha vida aí de varejo, eu, desde quando eu me entendo por gente, eu gerencio, né, eu trabalho com gerenciamento de pessoas. E nesse conceito aí, nesse caminho de gerenciamento, eu desenvolvi e treinei muitos gerentes. É fantástico ter a oportunidade de trabalhar com pessoas e para pessoas. E como é muito dinâmico, né? A coisa muda todos os dias, então você aprende, assim, horrores dentro do varejo. Então eu sou uma pessoa meio suspeita para falar, porque eu escolhi o varejo para fazer carreira, para crescer, para realmente ser um profissional de varejo. Trabalho em varejo desde os 19 anos. Entrei ali meio que como, acho que muitos, né, para deixar currículo. Vamos deixar currículo no shopping, porque tem várias lojas juntas, então é mais fácil. Nunca foi minha pretensão fazer uma carreira no varejo, mas eu entrei ali e de cara, assim, eu tenho aqui pessoas que me seguem, que são dessa época, que me conhecem desde lá. E de cara aquilo me encantou a possibilidade de crescer, de se desenvolver, de trabalhar com pessoas. Então, vou falar sempre um pouquinho para vocês, né, de tudo isso durante esse tempo aí que a gente tá junto aqui, tanto pelo Instagram como por aqui. Mas sou completamente encantada com tudo que o varejo pode trazer de vida, de aprendizado. O que você aprende ali, a vivência que você tem com aquilo ali, os problemas novos a cada dia, porque as coisas vão mudando muito rápido. O varejo é muito dinâmico, né? Quando você pensa, já passou. Então, traz esse universo, né? E eu trabalhei muito tempo também no varejo de moda em si, da mudança da moda, né? Estação, tudo isso. Então, é muito incrível, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Tá vendo que eu gosto de falar, já comecei a falar aqui na tarefa. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre liderança, né? De todos os temas, se você me perguntar, Silvia, o que é que você mais gosta de falar em relação a tudo que você viveu no varejo? Eu amo falar sobre liderança. Vamos falar um pouco sobre 2 tipos de liderança: a liderança dissonante e a liderança ressonante. Quando você fala de liderança dissonante, você está falando do líder que tem as emoções tóxicas, aquele líder que bate na mesa, que perde a paciência muito rápido, que grita, que não, você vê que ele não tem nenhum controle emocional, né? Acredito que às vezes é necessário você trabalhar uma liderança situacional. Vai ter momentos que você vai ter que ser um pouco mais seguro, mas com muita educação e colocando bem as palavras, porque para mim, eu tenho um lema comigo: você pode dizer a mesma coisa de formas diferentes. E sim, isso afeta na forma como o colaborador vai responder para você. E isso é o grande quê da questão. Porque se você não está liderando para tirar o melhor das pessoas, para desenvolver pessoas, você não é um líder. Me desculpa, mas o grande conceito está aí. Você tem que trabalhar para desenvolver, para que as pessoas se sintam cada vez melhores, cada vez mais produtivas no que estão fazendo. Esse é o papel do líder, né? Então essa liderança dissonante, ela só traz peso, só traz sentimentos ruins que o líder passa através da sua emoção para o seu liderado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um líder dissonante e é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, eu tinha muitos anos na empresa, já acho que tinha, sei lá, 8 anos na empresa. E era uma empresa que eu era apaixonada. Eu lembro que desde o primeiro dia que eu pisei naquela empresa até o último dia, eu era encantada com o conceito que a empresa tinha. Até que no meu último ano nessa empresa, eu me deparei com um líder dissonante. Um líder que batia na mesa, você via que ele tinha inseguranças nele, que ele trazia essa postura, né, de eu mando e tudo aqui, para conseguir disfarçar, se eu posso falar assim, uma deficiência e uma fragilidade que ele tinha dentro dele. E aí, se você me perguntar o que você lembra, o que vem à sua cabeça quando você
pensa nesse líder, né? Que eu trabalhei com ele, não foi muito tempo, mas as memórias não são boas. Geralmente eles usam termos como você está sendo pago para isso, eu sou o chefe, né? Eu que mando. Porque, gente, uma outra coisa que eu acho assim interessante a gente comentar aqui é que geralmente os líderes, né? Os líderes de verdade, os líderes que têm respeito da equipe, eles não precisam dizer que são líderes ou gerentes para conseguir. Esse líder, ele tem o respeito natural da equipe, né? Você só precisa direcionar. E você sabe que a equipe vai funcionar na sua presença ou na sua ausência. A gente está falando aí do líder ressonante. O líder ressonante tem as emoções, ele trabalha essas emoções de uma forma muito positiva. É uma conexão que forma com a equipe muito forte, né? De empatia mesmo. E eu não estou falando da empatia de, eu vou tratar você como eu gostaria de ser tratada. A empatia desse líder, ela é voltada para como você gostaria de ser tratado, né? Eu me incomodo se a pessoa não me cumprimentar, mas tem gente que, se você chega demais e fica, como foi seu dia? A pessoa se incomoda, porque ela não gosta. Então, não é como eu gostaria, é como a pessoa gostaria. E isso é engraçado porque você precisa ter uma conexão com a sua equipe muito forte para entender a individualidade de cada um. Eu tenho vários exemplos positivos em relação a isso, que quando eu consegui enxergar isso na minha liderança, né, em relação à minha equipe, era engraçado que era uma forma específica de tratar cada um. Eu sabia que se eu chegasse, a resposta que eu teria de um certo funcionário, se eu fosse um pouco mais direta, né, seria, ele ia me interpretar como, ai, Silvia, né, e não iria responder bem. Mas tinha outros que se eu chegasse um pouco mais tranquila, né, explicando um pouco mais a situação, como eles eram pessoas muito objetivas, então elas queriam objetividade. Então, nesse caso, tinha que ser objetiva. Então, tinha que falar diretamente, né? Não que com uma pessoa que, de repente, precisa, né, de um pouco mais de conversa, de você entender um pouco mais do lado da pessoa, às vezes você não precisa ser um pouco mais objetivo. Aí a gente entra de novo no tema da liderança situacional. Mas o que eu quero falar é que o líder ressonante, ele é um líder que entende isso. Ele vai se conectar com as pessoas, porque tudo é conexão emocional, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho um exemplo para trazer para vocês muito legal em relação a isso, né? Só para vocês entenderem como funciona. Eu trabalhei numa loja, foi pouco tempo, mas foi muito enriquecedor o tempo que eu passei lá. Empresa muito boa. E aí eu era a gerente e eu tinha o vendedor responsável, né, que a gente chamava de VR. Eu trabalhava pela manhã e o vendedor responsável trabalhava à noite. Hoje o rapaz da grama resolveu cortar a grama, né? Eu acho que é uma vez na semana que se corta essa grama, aí resolveram cortar hoje. Logo no meu primeiro dia, no primeiro vídeo do YouTube, gente, vai com uma zoadinha do cortador de grama aí atrás, tá bom? Então, assim, eu nesse dia, eu lembro como se fosse agora. Eu trabalhava pela manhã e ele à noite, né? Fechava a loja. E aí eu fiz uma reunião de manhã. E eu adorava fazer reunião, né? É uma coisa que eu sempre... eu acredito que funciona, né? Você, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, enfim. Como a empresa conseguir adaptar isso, você fazer uma reunião com sua equipe, uma reunião de alinhamento mesmo, né? Para vocês alinharem as metas para o futuro, entender como as coisas vão até agora, ou até algum lançamento de produto, alguma mudança de procedimento, enfim. Mas eu acho que é super bacana esse tempo, né, que a gente chama aí de tempo de conexão, né, para que todo mundo se conheça melhor, para que você realmente consiga conversar com eles fora do contexto operacional da loja. E aí, nesse dia, aconteceu uma situação bem complicada na loja. Por quê? Eu fiz essa reunião de manhã, geralmente essas reuniões eram cedo, e aí a gente trabalhou bem, a equipe estava motivada, né? Eu adorava fazer reunião, colocar musiquinha, tarará, essas coisas eu amo, até hoje. E aí, eu fui embora, acho que fui embora, sei lá, 6 da noite, não lembro agora. No outro dia, quando eu cheguei na loja, as roupas estavam no chão, literalmente. Sabe quando você está arrumando a loja e joga a roupa no chão? E aquilo me chamou super atenção. De imediato, eu liguei pro meu vendedor responsável para entender o que aconteceu. O que aconteceu? Tem um monte de roupa no chão. E ele me falou que os funcionários literalmente se irritaram com alguma coisa, alguma atitude dele e largaram as coisas no chão e foram embora.
E aí eu fui entender um pouco depois, por parte dos funcionários, esperei o pessoal chegar tarde e fui entender o que aconteceu. E ele foi grosseiro ao final do dia, a equipe cansada, a equipe já estava, né, foi um dia longo, foi um dia cansativo. Então, em vez dele ser um líder realmente que entendesse um pouco a situação da equipe e trabalhasse da melhor forma para trazer um conforto ali no sentido de vamos dar conta disso, gente? Vamos, a gente consegue, sabe? Porque tem uma pegada diferente aí, né? Se você tá junto com a equipe, trabalhando na operação, entendendo como tudo tá funcionando, conseguindo visualizar pontos para melhorar a produtividade, né? E vir junto com a equipe, e trazer a equipe junto, puxando, cara, dá conta de qualquer coisa. Dá conta, eu digo pra vocês, porque eu trabalhei, fiz vários eventos no varejo, vocês sabem como é que são os dezembros, né, de lojas gigantes, e eu sei que consegue dar conta, ok? Talvez não zere tudo num dia, mas aí você tem que ser estratégico de entender o que é que vai fazer, o que é que dá pra fazer hoje, o que é que dá pra fazer amanhã, e já monta o plano de ação para amanhã, no outro dia, né, a equipe entrar mais cedo, enfim. Mas dá pra fazer. Agora, se você é um líder que tem uma postura de tá todo mundo cansado, o dia foi puxado, o dia foi difícil, e você literalmente vira pra equipe e faz, você tem que fazer e ponto, ok, alguns vão até fazer, né? Se eles estão dispostos ou dependendo da situação, eles vão fazer. Mas outros vão literalmente olhar pra você e dizer assim, cara, me desculpa, tchau, né? É assim que funciona o cérebro humano, gente. Então, é complicado, porque o líder também tem emoção, né? Mas numa situação dessa, o líder é o adulto da história, né? Então ele precisa fazer um trabalho de controle emocional ali muito forte. Por isso que eu defendo tanto que é necessário realmente entender de inteligência emocional. Porque quando você entende e você sabe controlar, porque muitas vezes você tem a emoção certa, o que você quer fazer, né? É importante, é necessário, mas talvez a forma como você está colocando essa emoção é que está impactando negativamente. Mas o líder ressonante, ele consegue entender isso, ele vai errar em alguns momentos, mas ele vai ter humildade de pedir desculpa à equipe se errar, entendeu, gente? Aí tá a diferença. Se você chega para sua equipe e fala, eu não sei fazer, me desculpa, mas eu vou entender como funciona e vou a gente não sabe de tudo, né? O líder não sabe de tudo. Então, para alguns líderes é difícil dizer assim, gente, eu não sei. O ressonante, ele tem essa consciência, né? Porque ele trabalha a consciência dele, né? Ele faz uma autorreflexão, meio que para entender como se tá funcionando, se não tá, o que é que pode melhorar. E engraçado que ele realmente, como ele trabalha com a empatia, isso traz de volta o engajamento. Gente, é a melhor forma de conseguir engajamento da equipe. As pessoas estão rodando aí atrás de, né? Como conseguir engajar a equipe, como conseguir envolver a equipe, como conseguir trazer maior produtividade. É só você entender as pessoas. Simples assim. Se você entende, porque tem gente que de repente não vai estar dentro do perfil que você precisa para aquela equipe. E até isso você tem que estar aberto a entender. Porque às vezes a pessoa tem que sair da sua equipe, ou ir para um outro departamento, ou de repente ela não se encaixa dentro da sua loja. Isso já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa era ótima, uma pessoa boa, mas ela não estava dentro do que a empresa estava pedindo para aquela função, ou até algumas vezes dentro do que a empresa pedia como base para fazer parte da empresa. Então, a pessoa, né, uma pessoa maravilhosa, incrível, mas não é, porque as pessoas têm características e isso vai mudar a forma, né, de ver, de trabalhar e dar certo em algumas áreas. Isso é fato, ok? Não que eu acredito que tudo pode ser treinável, mas às vezes tem a ver com o que a pessoa quer, com o que o coração dela tá falando, com o que a cabeça dela tá falando. Então, tudo isso é importante abrir aí uma caixa grande de reflexão, porque eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu tinha o hábito de sempre refletir. A cada atitude, a cada coisa que eu fazia, né, eu era muitas vezes eu dava respostas rápidas e às vezes não era bem o que eu queria falar, porque isso acontece, na emoção ali. Quantas vezes eu fui um pouco mais ríspida do que eu gostaria por causa das emoções, né? Então depois você reflete, enxerga, entende e aí você consegue redirecionar alguns formatos, né, o conceito de como você tá vendo aquilo ali, porque isso te ensina pra caramba.
E engraçado que, assim, esse líder, ele consegue a confiança da equipe de tal forma. Você já escutou aquela história que a equipe faz por você, né? É um conceito perigoso, mas ao mesmo tempo é necessário essa confiança mútua. Você já viu que eu tenho vários assuntos para falar, né? Mas hoje eu queria fechar falando com vocês um pouquinho sobre esses dois estilos de liderança e fazer você refletir de qual estilo, né, que você está aplicando hoje no seu dia a dia, tá? Te convido a fazer essa reflexão, te convido a pensar, de repente colocar no papel, é um exercício muito positivo, né? De ações ou atitudes que você teve nos últimos dias, para você entender, né, se poderia ter sido de uma outra forma, se você está no caminho certo. E aí você fazendo essa autoavaliação, você vai conseguir desenvolver, né, melhorar e buscar aí a tão esperada, né, e o que a gente realmente quer, que é a liderança com alta performance. É sério, meu? Jura que não tava gravando? Bem, gente, é isso. Você gostou? Curte, compartilha pra gente fazer esse canal crescer.